Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Não é pecado bater palma não, viu? É porque às vezes a pessoa aprendeu, né? Só que quando estava no mundo começava a tocar. Como é que é? Essa casa tem goteira, é lá. Agora quando é para Jesus, não. A Bíblia mostra sobre um grande rei, Davi. Um homem que o próprio Espírito Santo declara dessa maneira: um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia mostra que ele conquistou por direito a filha de Saul. Foi a primeira mulher de Davi. Hoje é um homem de uma só mulher. Não pega carona não. Mas na época não. Na época poderia ter quantas mulheres quisesse. E a primeira mulher dele, por direito, ele conquistou. Era o direito de ter a filha de Saul. E ele acabou casando com uma filha de Saul. Uma delas. Você está compreendendo? E a Bíblia mostra que ele, quando foi buscar a arca da aliança, e ele veio dançando, ele veio se alegrando. E a Bíblia diz que ela estava na janela do palácio. E de repente ela vem e olha e vê Davi dançando. A Bíblia diz que ela se enojou. Naquele momento ela foi amaldiçoada. Ela se tornou uma pessoa estéril, uma mulher estéril. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, você tem que entender. Servir ao Senhor com alegria. Aprenda a servir a Deus com alegria. A pessoa estava no mundo, pintava e bordava, deitava e rolava. Aí quando se trata para Jesus, é uma timidez. Em tudo. É uma timidez em orar. É uma timidez em adorar a Deus. Gastava dinheiro com porcaria, com coisa que não prestava, com nada. À toa, desperdiçava. Quando trata-se de Jesus, avarento, mão fechada. Não. Eu tenho que fazer para Deus hoje com um coração muito maior. Eu tenho que fazer para Deus hoje muito mais do que eu fazia quando eu estava lá fora. Está compreendendo, sim ou não? Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. E quando a arca estava entrando na cidade, o nome dela, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Tem que ser feito para o Senhor. Não tem que ser feito para outra pessoa. A pessoa que vem aqui abrir o culto, ela tem que fazer para o Senhor. Não é para as pessoas verem se canta bem, se não canta bem, se está bonita ou se não está bonita, bonito ou bonito. Não. É para tudo tem que ser feito para o Senhor. Amém? Presta atenção nisso. Ele dançava para o Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Segue. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifício, que foram completamente queimados, e ofertas de paz. Irmão, ofereça a Ele sacrifício. Sacrifício, pastor? Sim, de lábios. Presta atenção. Adoração. Se dedique. Tire um tempo para falar com Deus. Tire um tempo para conhecer a Deus por meio das Escrituras. Gaste um pouquinho do seu tempo. Ofereça a Ele sacrifícios. Amém, pessoal? Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sacrifícios que foram completamente queimados. E ofertas? Ofereça a Ele ofertas que traga paz para a tua vida e para a obra dEle. É dando de si. Aprenda a fazer. Aprenda a fazer. Aprenda a se vencer. Aprenda a combater o espírito
da avareza, da cobiça. A Bíblia diz que é por essa razão. Por causa do quê, pastor? Por causa da avareza, por causa da cobiça, que a ira do Senhor virá contra a humanidade. Irmão, um dia que eu li isso, eu falei, Deus, me dê a graça de ficar livre do espírito da cobiça. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que cobiça é idolatria. Você está compreendendo? E se você olhar, é princípio. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o gado do teu próximo, a casa do teu próximo. Aí você vai lendo na lei, é princípio. A cobiça é algo que o Senhor Deus condena. Amém? Está compreendendo, sim ou não? Irmão, nós temos que abrir os olhos, compreender a palavra, mas para isso eu tenho que gastar tempo. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais no seu coração. Eu vou para a mensagem principal. Qual é a mensagem principal, pastor? Lá no livro de Marcos, mostra o Senhor Jesus tocando em um leproso. Eu quero estudar com você o comportamento de Jesus e o comportamento do leproso. Está compreendendo? Marcos capítulo 1, se não me engano, versículo 40. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou ler na Almeida, revista e corrigida. Eu quero que você preste bem atenção. Por quê, pastor? Porque, observe, se não há nenhuma semelhança no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz lá em 1ª carta aos Coríntios, se eu não me engano, que tudo que está nas Escrituras, tudo que está nas Escrituras é para o nosso exemplo. Tudo, pastor, tudo. É para mim olhar e ver, porque aquilo ali está como exemplo. Ele não está lá à toa. De Gênesis a Apocalipse. Não está lá por estar. Tem um porquê. E tem o objetivo de ser modelo, exemplo para a gente. Coisas que foram feitas para que eu não faça. Coisas que foram feitas para que eu faça. Você está compreendendo, sim ou não? É a 1ª carta aos Coríntios, eu estou esperando, ela vai chegar lá. 1ª carta aos Coríntios 10, 11, olha lá, ó. Coloca na Nova Almeida atualizada. Isso. Depois eu vou para outra linguagem. Olha lá. Ó. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Nós estamos nos fins dos tempos, pastor? Irmãos, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 mostra que estamos. Mas antes, preste atenção, deixa eu ler em outra linguagem para você. Coloca na linguagem de hoje, 10, 11, por favor. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim. 1ª carta aos Coríntios já está provando que nós estamos vivendo no fim dos tempos, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1, se eu não me engano. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos antigamente. Eu me lembro que uma senhora, isso foi no Maranhão, São Luís, ela me trouxe para a mamãe dela. A mamãe dela tinha 88 anos. E ela veio falar para mim assim, pastor Antônio Júnior? Eu falei, pois não. Eu queria que o senhor orasse pela minha mamãe. Eu falei, oro, sim. Ela falou, pastor, ela sente umas dores assim nas juntas, assim, nos joelhos. Eu peguei e falei, mas é normal. Ela, normal? Eu falei, normal. O corpo dela está em 88 anos. Está se desgastando, é normal. É natural. Mas, falei para ela, mas não se preocupa não. A Bíblia diz que a oração do justo muda o curso da natureza. Eu falei, eu vou orar, Jesus vai curar. Eu falei, mas é natural. Está compreendendo? O que eu fazia quando eu tinha 18 anos,
Por mais que eu me exercite e me cuide, não dá para fazer hoje com 54. Por quê, pastor? Porque meu corpo, naturalmente, ele vai envelhecendo. Segundo alguns estudiosos, quando você completa 25 anos de idade, você começa a envelhecer. Pastor, eu fiz 25 anos hoje. Bom, que hora você nasceu? Pastor, eu nasci às 10 da manhã. Daqui a pouquinho você começa a envelhecer. E aí cada um envelhece de um jeito. Tem gente que mais rápido. Eu sou sincero com você. Eu encontrei uma senhora, membro aqui da igreja, sexta-feira na porta da igreja aqui. Eu fiquei de boca aberta. Eu não sei se ela está aqui no culto agora. Irmão, a mulher está com 91. Eu só não falei que era mentira, porque eu sei que não é mentira, né? Mas quase que eu falei, mentira. Eu falei, só tem 91? Ela falou, 91. Eu falei, no máximo eu dava 75 para a senhora. Eu falei, só está inteira. Aí até brinquei com ela. Eu falei, agora eu sei porque que o espelho fica brigando comigo que eu tenho 35. Eu falei, agora eu entendo. Apesar de saber que eu tenho 54, o espelho fica brigando que eu tenho 35. Eu falei, a senhora deve ser a mesma coisa. O espelho fica brigando com a senhora que só tem 75. 91. Mas não dá para acreditar que ela tem 91. Não dá. Nem na aparência e nem na mobilidade. Ô velhinha esperta. Estou falando. Eu fui visitar ela, cadê a irmã Rosângela? Está aí? Foi eu, a irmã Rosângela, vocês conhecem a irmã Rosângela? Foi eu, a irmã Rosângela e o marido dela, o Cabeça. Cadê o Cabeça? Está ali. Nós fomos visitar ela. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu fiquei preocupado. Por quê? Porque na casa dela, onde ela mora, que eu fui visitar ela, uma escada assim, ela mora lá em cima, no primeiro andar. E a mulher não conseguia andar, irmão. E situação difícil. Eu falei, meu Deus, essa velhinha cai lá de cima, está amarrada. Eu falei, irmã, eu não quero que ela venha e desce sozinha. É perigoso, porque a velhinha... Aí fomos, subimos, oramos, abençoamos ela. Eu falei, só tem que ir para a igreja. Ela se a minha neta me levar. Pastor, eu falei, não, só lá que não ser mole. Eu falei, só tem que ir para a igreja. A velhinha hoje está mais rápida que eu. Estou te falando. E quando eu soube que ela tem 91 anos, eu não acreditei. A irmãzinha dela, 87, David. O pastor David estava comigo, 87. A irmã dela está mais velha que ela. E a irmã dela está mais velha que ela. Na aparência. Então cada um envelhece de um mais rápido, outros mais rápido. Então por isso que é bom você se exercitar, cuidar do seu corpo, para quando você chegar com 91, você está igual essa velhinha. Mais rápida do que eu. Fiquei impressionado. Estou falando, fiquei impressionado. Nunca na vida que eu falo que aquela mulher tem 91 anos. Nunca. E só Jesus. Então, é natural que se desgaste. Mas a oração do justo muda o curso da natureza. Você está compreendendo? Aí teve uma outra senhora que veio conversar comigo também, que eu usei essa palavra com ela. Ela falou para mim, pastor, é que eu tive um sonho assim. Eu deixei ela contar o sonho. Eu falei, irmã, o que o senhor acha? Eu falei, irmã, eu não acredito em sonho. Deus não fala por meio de sonho. Não fala, pastor. Eu falei, irmã, ele não fala. Ele já falou. Mas antigamente, ele falou por meio de sonhos. Ele falou por meio de visões. Ele falou por meio de jogo de sorte. Pastor? Mas hoje ele fala por meio do Filho. Ele falou boca a boca. Ele chegou a dizer o seguinte, com os outros profetas, eu falo através de sonhos, eu falo através de visões, com o meu servo Moisés, esse eu falo boca a boca. Ele já falou boca a boca. Mas hoje, ele se manifesta a mim, a você, a nós, por meio do Filho. Antigamente, Deus falou muitas vezes, não foi poucas, muitas vezes, de muitas maneiras, sonhos, visões, jogo de sorte, pastor. Tem que ler a Bíblia, gente.
Como é que Deus mostrou que era Jonas, que era o culpado da tempestade? A Bíblia diz que eles jogaram sorte e caiu em Jonas. Chamaram ele e falou: quem é você? De onde você vem? O que está acontecendo? Aí ele vem e fala a verdade. Sempre fala a verdade. Ele falou: eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra. Aí contou, né? Ele mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro lugar, estou fugindo dele. Quer dizer, meio de sorte. Você está compreendendo, sim ou não? E outra, olha, lembra do pai de João Batista? Qual era o costume dos sacerdotes da época? Por meio de sorte, caiu que ele ia servir no templo naqueles dias. Então Deus já falou de muitas maneiras. Falou através de sonhos. Falou com José. O anjo não apareceu? Não despreze a Maria, pois tenha ela como esposa, porque o que está nela é produzido e gerado pelo Espírito Santo. Porque, preste atenção na situação, né? José era aquela pessoa com compromisso com ela, o namorado, o noivo, vamos dizer dessa maneira. Nunca tocou nela. A noiva, a namorada aparece barriguda. Chega para ele e fala: José, o negócio é o seguinte, deixa eu explicar para você aqui. Estou grávida. Não te traí não. É do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele não acreditou, irmão. Ele não acreditou. Ele não confiou na palavra dela. A Bíblia diz que ele era um homem de caráter, não queria sujar a reputação dela, conhecia a lei, saberia que ela, naquela posição, ela seria morta, ela seria apedrejada. Então a Bíblia diz que ele intentou, ele planejou deixar ela secretamente. Ou seja, deixa que pensem que sou eu, né? Deixa que pensem que eu sou um mau caráter, porque deixa que pensem que eu fiz uma maldade com ela, que eu, como diziam os antigos, né? Que eu fiz mal para ela e eu abandonei. Né? Eu vou ser o culpado. Agora ela vem com esse blá 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 que está grávida do Espírito Santo, conversa. Mas aí vem um anjo, Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unir a ela, se achou grávida pelo Espírito. Antes de se unir a ela, ele não tinha tido contato com ela, porque ela era a prometida dele, ele era o prometido dela, né? Em outras palavras, eles já estavam casados, mas o casamento ainda não havia sido consumado, porque naquela época era assim, funcionava dessa maneira. Você está compreendendo? Eu combinei, tratei com ele que o filho dele casaria com a minha filha, a filha dele casaria, a minha filha casaria com o filho dela, com o filho dele. Mas, você está compreendendo? Crescia um com compromisso com o outro, mas numa certa idade só, que era consumado. Está compreendendo, sim ou não? Então, não havia sido consumado, apesar do compromisso. Ele não tinha se aproximado dela. Aí ela aparece grávida, mas era pelo Espírito Santo. Mas segue. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la. Olha só, hein? O cara foi traído aos olhos dele. Na mente dele, ele foi traído e ele se preocupou com a reputação dela. Olha o caráter dele. A maioria das pessoas, quando alguém faz algo para elas, o objetivo delas é ir à forra. Pessoas que não são transformadas, pessoas que não são nascidas de novo, é ir à forra, é dar o troco. Ela me traiu, agora ela vai pagar o preço. Ele me traiu, agora ele vai pagar o preço. Mas quem tem o caráter de Deus, a coisa é diferente. E ele não era nascido de novo ainda não, viu, irmão? Não, pastor, não. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. As pessoas nascidas de novo são as pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo. Se não houve o batismo do Espírito Santo, não há evidência de novo nascimento. Está compreendendo? Não interessa o tempo que está na igreja. A coisa é séria.
Porque a pessoa nascida de novo é a pessoa gerada pelo Espírito Santo. É coisa séria. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não queria envergonhá-la em público e resolveu deixá-la sem que ninguém não quis expor ela. Então resolveu deixar ela sem ninguém saber. Ou seja, ele ia embora, quem seria o responsável? Ele fez uma maldade com a moça, tadinha, e a abandonou. Está compreendendo, sim ou não? Segue. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, eu estou até vendo José deitado na cama, pensando naquilo, tal, como é que ele ia fazer para ir embora e tal, e dormiu. E o anjo do Senhor apareceu a ele no sonho dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber a Maria como esposa. Em outras palavras, ela não está te mentindo. Ela não é uma mau caráter. Ela é uma mulher correta. Então fique tranquilo, fique seguro. Não tenha medo de recebê-la como mulher. Ela vai ser uma excelente mulher. Ela vai ser uma excelente mulher. Ela é uma mulher santa. Entre as mulheres desse mundo, Deus olhou, escolheu ela, para que ele pudesse cumprir o plano dele através dela. E ela, como uma serva leal e real, ela não se preocupou com a segurança dela. Ela não se preocupou com o que iam dizer dela. Ela não se preocupou com o sentimento dela. Ela não foi egoísta. Ela se colocou diante dele e falou, Senhor, eis-me aqui, sou tua serva, cumpre minha a tua vontade. Será que somos servos assim? Será que nós não estamos preocupados, na verdade, primeiro com o nosso conforto, com os nossos interesses, com os nossos benefícios? Será que a vontade de Deus ela está sendo colocada em primeiro lugar nas nossas vidas? Porque ela tinha um caráter assim, onde a vontade dela, a vida dela, o sentimento dela era irrelevante. O que importava era a vontade de Deus. Irmãos, e a mulher não era nascida de novo. Ela não era nascida de novo. Mas é o caráter. Qual é o teu caráter? Qual é o meu? Qual é o nosso caráter? A vontade de Deus, ela vai prevalecer? Ou é a nossa sempre que tem que ter o primeiro espaço? Nós temos que nos analisar. A Bíblia diz, examina o homem assim. E quando ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Volta lá onde nós estávamos, Hebreus. Antigamente, Deus falou muitas vezes, não foi pouca as vezes que ele falou, e de muitas maneiras, como eu falei, sonhos, visões, jogo de sorte, você está compreendendo? Boca a boca. Muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Segue. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Verbo, Jesus, o Filho, a palavra. Amém? Vamos mudar a linguagem nesse pedacinho aqui, só para você ver. No 1, 2. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Coloca, por favor, agora na Almeida Revista Corrigida. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o. Volta um pouquinho, irmã. Isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias, pelo Filho. Segue.
a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? Então, ele fala hoje pela palavra, pelo Filho. Amém? Essa é a maneira correta. Quer dizer, pastor, que se eu tiver um sonho hoje, não é Deus? Irmãos, essa é a palavra. Agora, ele é Deus. Ele não vai contradizer a palavra. Se ocorrer de Deus falar comigo por meio de um sonho, pode ter certeza que vai ser segundo a palavra. Olha, irmãos, eu estou com Jesus desde 1987. Irmão, eu acho que é difícil a noite que eu não sonho. Inclusive, se você for falar aí com alguns especialistas, eles vão mostrar a importância e a necessidade do sonho para a nossa saúde. É difícil a noite que eu não sonho. Alguns sonhos eu me lembro. Alguns sonhos eu não me lembro. Esses dias, conversando com um amigo, pela manhã, um pastor, um amigo, eu me lembrei de um sonho que eu tinha tido naquela noite com a minha esposa. Então, há sonhos que eu lembro. Eu nem lembrava do sonho. Conversando com ele, eu me lembrei do sonho. Há sonhos que eu lembro, sonhos que eu não lembro. Essa noite, por exemplo, eu sonhei que eu estava tendo uma visão. E eu estava olhando para ver aquela visão. E eu não vi nada além de estrelas. Aí depois, no sonho ainda, eu falei, mas acho que não é uma visão não. Que eu não vi nada. Mas por que eu estou te falando isso? Porque nesses anos todos, sonho todo dia praticamente, como te falei. Tem sonho que eu lembro, tem sonho que eu não lembro. Um sonho. Foi Deus. Agora tem gente que parece que Deus fala com ela por sonho todo dia. Ela cochilou, Deus falou. Não é? Não é? Um outro dia estava eu e o líder, pastor Jaime de Amorim, nós estávamos conversando no escritório, aí chegou um pastor pedindo atendimento. O pastor Jaime é sempre muito atencioso, mandou que o pastor soubesse. Perguntou para ele se era particular, se eu poderia ficar ou não. O pastor falou, não é particular não, ele pode ficar. Aí eu estou ali. Aí ele começou a falar, né, da situação dele. Aí ele pegou e falou, então eu estava sentado assim, aí Deus veio, apareceu para falar comigo, né? O rapaz falando. E contou lá a história dele. Ele saiu. Pastor, ele é muito reservado, mas eu não sou tanto. Falei, pastor, deixa eu falar uma coisa aí. Ele falou, o que foi? Falei, eu me sinto pecador dos mais miseráveis de todos. Ele falou, por quê? Falei, caramba, Deus parece para bater papo com esses caras todo dia, comigo nunca. Ele falou, então eu também sou, porque também comigo nunca. É que tem gente que parece que... Irmão, nesses anos todos, foi Deus. Eu tenho certeza. E o resto, pastor? Muitos foi o diabo. Muitos foi coisa da minha cabeça, da minha mente, do inconsciente. A Bíblia, agora, o que a Bíblia diz, pastor? Que os nossos sonhos, eles surgem pelas nossas preocupações. É isso que a Bíblia diz, então eu fico nisso. Você está compreendendo? Agora, existe o ordinário e o extraordinário. O ordinário é isso. Deus fala por meio da palavra. Agora existe o extraordinário, ele é Deus. Se ele quiser agora, não é um ordinário da situação, mas se ele quiser agora, ele planta aqui. Com toda a glória dele aqui. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele é Senhor. Mas não é o ordinário. Se ocorrer algo extraordinário. Você compreende? Sim ou não? Sim ou não? E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Deus não é de ficar se repetindo, não. Ele fala com você uma vez, e ele fala com você uma vez. E ele confia que você prestou atenção e vai viver. Se ele falar de novo, é porque, irmão, abre o olho. Porque, pastor, eu tenho que abrir o olho, porque está para acontecer. Ele está com pressa. Quando ele fala mais de uma vez, ele está com pressa. Está para acontecer.
Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Só vai contar o sonho, pastor? Vou contar o sonho. Inclusive foi numa cidade onde eu vi Deus fazer através de mim coisas que, se eu contar para você vai falar que é mentira, porque nem eu acredito muitas vezes. Eu não acreditei muitas vezes quando eu vi acontecer, e não acreditei muitas vezes quando eu pensava o que aconteceu. Está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Por quê, pastor? Porque eram coisas que não dava para acreditar. Mesmo você vendo. E eu lembro que eu fui em Jabuticabal isso. Eu fui dormir e eu sonhei que eu estava... Alguém conhece uma cidade chamada Limeira? Conhece o campo de futebol Limeirão? Então, qualquer hora, cata lá na internet e dá uma olhada. Tem uma rua assim, que é uma descida, assim, que você, do começo dela, você vê o Limeirão inteiro. Para quem gosta desse esporte de futebol, é uma imagem linda. E eu me vi descendo uma rua como aquela. E lá embaixo eu vi um estádio de futebol. Muita gente. E Deus estava me mostrando que Ele me chamou para pregar para aquele tipo de gente. Qual? Gente que Ele queria salvar. Gente que estava perdida. Está compreendendo? E eu estou andando. E tinha junto comigo uns dois fortão assim, grandão, que nem ele, de terno preto, como se estivesse fazendo a minha segurança. Anjos de Deus. Está compreendendo, sim ou não? E de repente eu estou passando, e eu passo na porta do inferno. E estava tendo uma reunião. E eu me lembro que o ser que estava presidindo a reunião, eu me lembro que ele estava com uma vestimenta, tipo uma vestimenta de quem está no deserto. Árabe, ou seja, de quem está no deserto. Porque eu não sei se você percebeu, que apesar do calor intenso, eles usam uma vestimenta como se fosse aparentemente de lã. Não é? É todo coberto. Eles estão cobertos por causa da intensidade do sol, mas também porque no deserto, o que acontece? De dia 50 graus, à noite, bum, 0 grau, e às vezes menos. Está entendendo, sim ou não? Então a impressão era essa. Eu me lembro da cor, eu me lembro do sonho, eu me lembro de tudo, dos detalhes todos. E nessa reunião, ele gritava: quem é que destrói o pecador? Aí todos aqueles seres que estavam lá, Lúcifer, Lúcifer. E ele gritava: quem é que destrói o pecador? E eles: Lúcifer, Lúcifer. E eu passando, e eu olhando, e quando eu passei, eles como se tirassem para me olhar. E eu continuei descendo. Acordei com o coração na ponta do dente. Sentei na cama, tá amarrado. Respirando fundo. A coisa estava. Se fosse testar o batimento cardíaco, acho que estava 180. Coisa foi pesada. Aí eu orei e tal. Voltei a dormir. O sonho voltou do mesmo ponto. Como se tivesse dado um break ali, né? Uma pausa no filme e pum, voltou do mesmo ponto. Aí eu acordei de novo, já era de manhã. O resto do sonho eu não vou te contar, senão vou me alongar aqui. Acordei de manhã. Sentei na cama, já era de manhã, sentei. Você acha que eu ia conseguir dormir de novo? Sentei, levantei, fui tomar banho. E estou pensando naquilo. Aí, voltei, nem coloquei roupa, só com a toalha na cintura. Sentei e falei: Deus, o Senhor me conhece, eu não boto fé em sonho. Se foi o Senhor que falou, o Senhor vai ter que me mostrar na palavra, porque o Senhor fala por meio da palavra. Irmãos, e eu abri a Bíblia e Deus veio e me confirmou que aquilo vinha dele. Está compreendendo? Naquela passagem onde o apóstolo Paulo, ele fala que Deus o chamou para pegar os gentios. E Pedro aos judeus. Amém? Agora, isso não significa que Pedro nunca pregou aos gentios. E não significa que nunca Paulo pregou aos judeus.
Paulo pregou os judeus. Pedro pegou os gentios. Eu acredito até que Pedro pegou primeiro os gentios do que Paulo. Mas, no que diz respeito a plano e hierarquia de Deus, ele estabeleceu assim: Pedro aos judeus, Paulo aos gentios. Então Deus me confirmou que ele me chamou para esse tipo de ministério. Compreendeu, sim ou não? Mas isso, irmãos, 1987, quantos anos não faz que eu sirvo a Deus? Eu tive um sonho que eu posso dizer que é. Garanto para você que veio de Deus. E o resto, pastor? Capeta. Coisa da cabeça. Bucho cheio demais. Você come uma melancia inteira e depois não quer sonhar? Por que eu estou te contando isso? Para de ficar espiritualizando aquilo que não é para ser espiritualizado. Para de misticismo. Você vai pegar um caminho equivocado. Você está compreendendo, sim ou não? Eclesiastes 5:3, ó. Porque das muitas ocupações ou preocupações vêm os sonhos. E a voz dos tolos da multidão das palavras. Você está compreendendo? Então, lembra que o Senhor, Deus falou a Josué? Ele falou: esforça-te. Qual era o esforço que ele deveria fazer? Para não te desviares nem para a direita, nem para a esquerda, mas para se manter exatamente nas palavras entregues por meio do meu servo Moisés. Ele estava falando da lei. Agora preste atenção, eu já te ensinei que nós estamos, a lei que está em vigor para mim e para você. Olha lá, Josué 1:7, ó. Então somente esforça-te. Esse era o esforço que ele deveria fazer. Tem muito bom ânimo para teres o cuidado. É esse o esforço que tem que ser feito por mim e por você. Então somente esforça-te. E tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Preste atenção disso. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora você guarda tudo isso, porque isso é para meu exemplo, para teu exemplo, para nós vivermos, mas presta atenção. Houve mudança de sacerdote. Houve mudança de lei. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz, quando muda-se os sacerdotes, há também mudança de lei. Quem é o sumo sacerdote hoje? Jesus. Então houve mudança de lei, pastor. Olha lá, Hebreus 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então hoje nós não estamos mais sujeitos e nem está mais em vigor sobre nós a lei de Moisés. Então, o que Deus falou não se aplica, pastor, se aplica. Com essa ressalva que eu tenho procurado mostrar para você, Tiago 25. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Preste atenção. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às... Então, nós estamos debaixo, ou seja, sobre que lei? O Evangelho. Então, se aplica o que Deus falou, esforça-te, tenha muito bom ânimo, para não te desviar nem para a direita nem para... Só que você vai trocar aí. Trocar o quê, pastor? Que o meu servo Moisés te ordenou. Você vai trocar. Que o meu servo Jesus te ordenou. Porque a aplicação dessa palavra hoje, que foi declarada no Velho Testamento, a aplicação dessa palavra é sobre essa lei agora. A lei do Evangelho de Jesus Cristo. A lei do Evangelho de Jesus Cristo. Então, dela, eu tenho que me empenhar, me esforçar, para não me desviar nem para a direita,
nem para a esquerda. Executar exatamente o que o Senhor Jesus declarou que eu deveria executar. Amém? Está compreendendo, sim ou não? A lei de Moisés, por exemplo, ela decretava que se eu desse carta de divórcio para uma mulher, essa era a lei de Moisés, eu não poderia me casar com essa mulher novamente. Lei de Moisés. Lei de Moisés. Lei de Jesus Cristo. Eu não posso dar carta de divórcio para minha mulher, a não ser por adultério. Se eu largar a minha mulher, se não for por adultério, e ela se casar com uma outra pessoa, ela se torna adúltera. Eu a fiz se tornar adúltera. E quem casou com ela é adúltero também. Está compreendendo, sim ou não? A lei do Evangelho de Jesus Cristo diz o que então, pastor? Se eu morrer, ela está livre para casar com quem ela quiser, desde que seja no Senhor. Se eu não morro, o casamento é vigente. Ele não deixa de existir. Mesmo que ela tenha me largado, eu tenha largado ela, não deixa de existir. Se não foi por adultério, se foi por adultério, tudo bem. Ela tem direito de seguir a vida dela. E mesmo eu que adulterei, que confessei, que me arrependi de tal atitude, eu tenho direito de continuar a minha vida. Por quê? Porque o certo seria, essa é a vontade de Deus, que eu tendo traído ela, ou ela tendo me traído. O certo seria isso. Essa é a vontade de Deus. Eu perdoei ela. E a nossa vida segue juntos. Essa é a vontade de Deus. Ela me perdoe. E a nossa vida segue juntos. Mas agora ela perdoou. Só que ela não consegue mais ter confiança. Então, por mais que tenha perdoado, o coração dela se endureceu em relação à confiança. Né? Ela não se endureceu para perdoar. Perdoou. Mas, em relação à confiança, o coração dela se endureceu. E ela chegou e falou, o negócio é o seguinte, já que você me traiu, a confiança foi quebrada, a aliança foi quebrada, eu te perdoo, mas a gente não dá para seguir junto. Então ela tem direito de se casar novamente e eu fui liberada por ela também para me casar novamente. Essa é a lei de Jesus Cristo. Você está compreendendo? Agora, sabe o que acontece, pastor? É que eu e ela, a gente não combina, sabe? E não dá, então eu resolvi que é o seguinte, ela vive a vida dela, eu vivo a minha. Não pode. Não pode, pastor? Não pode. Só tem uma razão, só um motivo para poder largar ela. Adultério. Só tem uma razão, um motivo para largar ele. Adultério. Senão não pode? Não pode. Mas ela é uma mala, pastor. Coloca uma rodinha na mala e carrega. Não pode. Mas pastor, ele é vagabundo, ele não trabalha, pastor. Eu tenho que sustentar ele. Devia ter pensado antes, agora vai sustentar, ele vai ficar gordão lá e você vai ter que carregar ele. Por quê, pastor? Porque isso não é motivo para largar. Aos olhos de Deus, não. Está entendendo a seriedade, sim ou não? Mas eu estou lhe orientando para você ter o entendimento da verdade, da palavra, e é nela que você tem que ficar. Não fica nesse negócio de misticismo. Não fica nesse negócio, não, porque você vai se desviar da verdade, vai se tornar fanático. Vai se tornar fanático e vai estar fora do caminho da salvação. Porque a salvação ela está em Cristo Jesus, a verdade. É só por meio dele que eu vou a Deus. Está entendendo, não? Sim ou não? Que Deus fale mais no seu coração. Amém, Jesus? Ele fala pela palavra, tá? Para com esse negócio. Falar pela palavra. Eu me lembro de um caso, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Votuporanga. Na verdade, foi a primeira igreja oficialmente que eu dirigi como pastor. Eu, até hoje, preste atenção, até hoje tenho o mesmo comportamento. Qual o comportamento, pastor? Tem locais que você chega, que tem pessoa que vem conversar com você todos os dias. Todo culto ela vem conversar com você. Tem locais que você chega, que a pessoa, nesse mesmo local, você passa 2, 3, 4 anos, a pessoa nunca conversou com você. Mas cada um tem o seu jeito. Está compreendendo, sim ou não? E eu respeito isso. Agora,
tem aquela pessoa que muitas vezes Deus manda eu falar com ela. Então eu mando chamar. Compreende o que eu estou falando? E eu me lembro de eu estar antes do culto da tarde na igreja, numa quarta-feira, e a nossa igreja era em cima de uma padaria, no primeiro andar. E eu lembro que eu estou olhando pela janela, eu não sei se existe ainda, esse local era muito famoso lá, chamado Lanchopão. E eu estou olhando pela janela, assim, estou vendo o Lanchopão, estou vendo aquele corredor de rua e tal, e de repente vem aquela senhora com a mamãezinha dela. E eu me lembro, não dorme não, acorda a mãe, está dormindo do lado. E eu me lembro da mamãezinha dela, perninha arcada, né? Aquele guarda-sol vermelho, né? Aquele guarda-sol preto, vermelho, de tanto sol, sabe? Mas pensa naquela pessoa fiel, podia estar sol, estar chuva, do jeito que era aquela pessoa que você sabia que ia estar na reunião. Então ela e a mamãe dela estavam na quarta-feira na reunião à tarde e num domingo, mas não faltava nem que a vaca tussa. E quando ela vinha vindo, Jesus falou para mim, chama ela para conversar. O Espírito Santo falou para mim. Eu falei, qual? Aquela. Falei, tá bom. Aí vim, fiz o culto, acabou o culto. Falei, irmã, queria falar com a senhora. Aí veio ela e a mamãe dela. E eu falei, tudo bem? Ela, tudo bem. E é como começa uma conversa que Deus mandou você conversar, que você não sabe como começa a conversa. E eu comecei, né, cheio de dedos, né? Eu falei, vem cá, quanto tempo a senhora está na igreja? Ah, pastor, faz tanto tempo. Falou a quantidade de tempo. Aí era um tempo que a pessoa tinha que ter entendimento já, né? Porque já era um tempo, né? E eu falei para ela assim, faz, mãe, tanto tempo já? Ela, sim, pastor, faz. Eu falei, irmã, a senhora sabe que é pecado fumar? Sei, sim, senhor, pastor. Sei, sim, senhor. Falei, irmã, porque lá não fala palha, lá fala paia. Eu falei, irmã, a senhora sabe que é pecado? Sim, senhor. Eu falei, irmã, mas eu estou sentindo um cheiro de cigarro de paia na senhora. Eu falei, mas pastor, porque eu fumo cigarro de paia. Falei, só está brincando comigo. Está igual esses dias eu pedi para alguém dar água a uma pessoa, a pessoa falou, eu estou com água. Eu falei, então toma. Falei, só está brincando comigo. Falei, se a senhora sabe, por que a senhora fuma então? Ela falou, porque Jesus falou para mim que eu posso. Que Ele entende da minha necessidade, que eu preciso do cigarro de paia, que eu posso. Eu falei, Jesus falou para a senhora? Falou, pastor. Ele aparece para mim todo dia. Eu falei, é mesmo? Falou, é, pastor. Todo dia ele aparece para mim, ele entra no meu quarto, ele senta na minha cama, ele pega na minha mão. Eu falei, pega? Falou, pega. A mão dele é quentinha. Eu falei, é? Ela falou, é. E eu falei, que jeito que ele é, irmã? Ela falou, pastor, nem conta. Eu falei, conta. Ela falou, pastor, ele é lindo, ele é alto, ele é louro, ele tem olhos azuis. Eu estou escutando. Pastor, a roupa dele é branquinha. Eu falei, opa, já achei algo errado aí nesse teu Jesus. Até agora eu não discuti. Esse negócio de loiro, alto, olho azul, não discuto. Agora veste branquinha aí, não é não. Não, pastor. Eu falei, não, a Bíblia diz que a veste dele é salpicada de sangue. Ela é, pastor. Eu falei, irmã, desculpa, mas isso daí é um demônio. Pastor, meu Deus, pastor. Eu falei, é o teu mesmo, não é meu não. Aí, aquele negócio, né? Tem pessoa, qualquer coisinha se magoa, né? Aí eu percebi, eu falei, irmão, não quero chatear a senhora. Quero magoar a senhora. Na verdade, em outras palavras, quase que eu ia dizer para ela, na verdade, eu nem queria falar com a senhora, só estou falando porque Deus mandou. Eu falei, então não tem intenção de magoar a senhora, chatear a senhora. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, eu e a senhora. Se for um demônio, a senhora quer que saia da sua vida? Tá aí, pastor, se for um demônio, eu quero. Se for um demônio, eu não aceito. Pronto, ela já deu o que eu precisava para poder ajudar ela. Eu falei, então tá, vou fazer a oração. Irmão, eu só ergui a mão. Não deu nem tempo de eu falar, mas manifestou um demônio que eu levei um susto.
Eu assustei, não é medo, não, assustei, porque eu não imaginei. Porque deu um grito, manifestou um demônio, que eu até levei um susto. Um demônio de engano. É um demônio de engano. Só que tem gente que Jesus não aparece para ela, esse demônio não aparece para ela igual aparecia para essa mulher. Mas ele continua na vida, ele também está na vida dessa pessoa. Ele engana essa pessoa. Ela não vive segundo a orientação da palavra. Ela não vive segundo a orientação de Jesus Cristo. Porque ela acha que para ela é diferente. Que ela pode viver do jeito que ela acha que tem que ser. E ela despreza o evangelho, que é a verdadeira lei que traz liberdade para as pessoas. Tem pessoas que estão na igreja há anos, até hoje roubam a Deus no dízimo. Não são dizimistas. Tem pessoas que estão na igreja há anos, até hoje mentem, falam palavrão. Tem pessoas que estão na igreja há anos, até hoje entregam o seu corpo à prostituição. Porque, irmãos, quando você ouve a palavra prostituição, você pensa naquela mulher que vende o corpo por dinheiro, naquele cara que vende o corpo por dinheiro. Isso não é prostituição, pastor? É, mas prostituição não é só isso. No momento que eu me deito com uma mulher que não é minha, sem ser casado com ela, ela não é minha, eu estou me prostituindo. Eu me deito com um homem sem ser casado com ele, eu estou me prostituindo. É coisa séria, mas a pessoa acha que não tem problema. A pessoa acha que não tem problema. A pessoa resolve que ela vai vir à igreja uma vez por semana, a cada 15 dias ela tem a vida dela. Você não está vivendo o evangelho. Você está vivendo de uma maneira que você diz que é correta aos teus olhos. Esse demônio que aparecia para a mulher é um demônio que está na vida da pessoa que vive assim. Fora da palavra, achando que ela tem direito de viver e ela vive segundo o curso do mundo. É coisa séria, gente. Por isso que eu tenho explicado para você a seriedade. Irmãos, o pior demônio é esse, do engano, que não manifesta. Na minha carreira eu já vi demônio de tudo quanto é jeito. Eu já vi demônio subir na altura aqui dessa televisão e cair de joelho. Eu já vi demônio, irmãos, arrastar que nem cobra. Eu já vi demônio pular que nem sapo. Eu já vi, irmão, uma mulher chegar na igreja com a mão aqui assim, ó, com uma barriga de 11 meses, parece, de tão grande. Eu fazia a oração, manifestar o demônio, assim, e a barriga da mulher desaparecer. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa. Eu já vi demônio de tudo quanto é jeito, você não tem noção. Eu já vi a pessoa manifestar e vomitar 2, 3 litros de sangue. E depois, conversando com a pessoa, ela declarar que matou 21 pessoas e bebeu o sangue de cada uma delas. Onde estava esse sangue? Onde estava esse sangue? Eu já vi, irmão, manifestar demônio com a pessoa crescer na minha frente, assim, ó, fisicamente. Mas de tudo que eu já vi, os 2 piores demônios que eu vi na minha vida é o demônio do engano e o da autopiedade. Manda embora da tua vida. Se você não está no evangelho de Jesus Cristo, se você não está vivendo sobre essa lei que dá liberdade às pessoas, você vive uma religião qualquer, mas você não está com Cristo. E se você fechar os olhos fora do caminho da verdade, se você fechar os olhos sem estar vestido pela palavra de Deus, que é a verdade, com veste de santidade, não importa quanto tempo você frequenta a igreja, não importa se você é coluna, se você é dizimista, se você é patrocinador, não importa o que você é, você vai para o inferno. Se é pastor, se é obreiro, você vai para o inferno. Só por meio de Cristo que você tem salvação eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Até eu, que sou semi-analfabeto, consigo identificar. Irmãos, artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Até eu, que sou semi-analfabeto, consigo identificar um artigo definido. Ninguém
pastor, obreiro, dizimista, membro de 500 anos. Alguém acha que pelo poder monetário consegue salvação? Você está equivocado, amigo. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém. A salvação está em Cristo e por meio de Cristo. Então, comece a viver a palavra. Jesus, o Evangelho, a lei perfeita que dá liberdade, senão você vai ter uma surpresa ruim. Ruim. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. O que, pastor? Com muita gente. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia que cada um dará conta de si mesmo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. Senhor, mas em teu nome fizemos maravilhas. A Bíblia diz que Jesus para. Está lá em Mateus 7:22. Jesus para. E ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. É coisa séria. Depois você lê lá, Mateus 7:22, 23 e 24. Não brinca. Ele está trazendo a oportunidade para mim e para você, por meio de Cristo, passar a eternidade na glória dos céus. Respeite a palavra. Amém? Agora tchau, né, pastor? Tchau. Deus abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.